1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso de número 13. Onde diz assim as palavras do Senhor através de Pedro: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosseis resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos. Ele deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a árvore, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos orar. Senhor, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra, que é a verdade. E nós humildemente, Pai, imploramos para que o Teu Espírito, que é o Deus da verdade, o Deus que nos dá entendimento da Tua verdade, venha iluminar a nossa mente, nos dar clareza das Suas informações aqui, da Tua revelação. Que através, ó Pai, da Tua palavra, o Senhor nos ensine como viver como servos do Senhor, como crer em Ti, como glorificar o Teu nome, como sermos instrumentos nas Tuas mãos, como sermos, ó Pai, segundo o Teu coração. Faça a Tua obra no coração de cada um de nós que aqui está. O Senhor nos conhece individualmente, conhece as nossas necessidades. Por isso, supra-nos com a Tua verdade e com a Sua multiforme graça, em nome de Jesus. Amém. Amados, essa é uma carta muito interessante, porque ela foi escrita por Pedro quando ele mesmo tinha uma preocupação muito grande com alguns irmãos que estavam vivendo como refugiados. Na verdade, eles haviam crido no Senhor Jesus, haviam conhecido o Evangelho, porque tinham ouvido a respeito do Evangelho. Alguns deles haviam conhecido o Senhor Jesus com os próprios olhos, ouvido a sua mensagem, e muito provavelmente alguns desses haviam estado com o Senhor Jesus pessoalmente. Eram crentes. E por causa da fé, eles estavam sofrendo pressões. Eles sofriam certas dificuldades. E agora o Império Romano fazia uma grande perseguição na cidade de Jerusalém, na região da Judéia. E para que não fossem mortos, não fossem destruídos eles, as suas famílias inteiras, eles tomam as coisas que são possíveis, colocam nas suas mãos, pé na estrada, e vão para uma região ao norte. Uma região bem vasta. Se você der uma olhada no capítulo 1, no verso 1, o texto diz que eles estiveram indo para 4 regiões: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Não são cidades, mas são regiões, que tinham cidades ali. Mas estando ali,
Eles estavam em terra estranha. Eles estavam vivendo em situação desfavorável, em meio a um povo que adorava Deus diferente deles, um povo que tinha uma cultura, uma língua, uma expectativa distinta da deles, um povo que não era receptivo e ainda sofria possíveis ataques dos romanos, que também dominavam, por causa do Império Romano, que dominava toda aquela região. A situação era diversa, era triste, mas o grande objetivo de Pedro, como o pastor, Pedro, aquele que tinha cuidado pelas ovelhas, era de tratar aquelas pessoas que se sentiam forasteiras, perdidas, e precisavam de consolo, e precisavam de norte para suas vidas, de bússola, de verdade como referencial. E é exatamente essa a responsabilidade que Pedro toma sobre si como pastor. E ele escreve essa carta. E essa carta, ela é uma motivação para esses crentes manterem a vida espiritual, mas também é uma motivação e uma orientação para que eles entendessem o que é vida espiritual. O que é que Deus requer dos crentes, apesar das circunstâncias. O que Deus requer de nós, apesar das dificuldades que nós podemos viver na vida. Nós sabemos muito bem que as circunstâncias adversas tornam-nos sujeitos a relativizarmos todas as coisas, inclusive a nossa relação com Deus. Inclusive a palavra de Deus, a verdade de Deus. É um perigo que nós temos, porque somos seres humanos. E muitas vezes nós queremos, com a nossa própria força, com os nossos próprios modos de atuação, o nosso jeitinho pessoal, administrar tudo. E Pedro, pastoralmente, ele vai mostrar àquela igreja que as coisas não acontecem assim. Muito pelo contrário. Eles precisavam compreender a obra de Deus na vida deles, compreender o que mais Deus desejava deles e qual a motivação eles deveriam ter. E esta é a sequência do texto. Primeira coisa, eles deveriam entender a obra de Deus nas suas vidas. Por isso, verso de número 13, começa com a expressão, por isso. Essa expressão, ela remonta àquilo que está sendo dito anteriormente. Ele diz algo e termina usando a expressão, por isso, diante dessa verdade. E a verdade que Paulo tem para dizer para aqueles irmãos é, lembrem-se do que Deus fez para vocês. E ele diz, esse Deus, verso 3, ele é bendito. Ele é um Deus bendito porque ele, segundo a sua muita misericórdia, ele regenerou vocês. Esse Deus deu para vocês uma esperança, que não é uma esperança duvidosa, é uma esperança viva. Ele deu para vocês tudo isso através da obra concluída em Cristo Jesus, porque Jesus ressuscitou dos mortos. Nem a morte tem mais poder sobre as suas vidas. Esse Jesus, com sua obra, lhes deu esperança, a convicção de uma herança. E diz ele no verso de número 4, que essa herança é incorruptível, ela é sem marca ou mácula, ela é imarcessível e ela está reservada nos céus. Dando a ideia de que Deus cuida de vocês aqui e cuida de vocês até a eternidade. E isso é algo tão grande, que ele diz, olha, e mais do que isso, é um Deus que os guarda através do seu poder, através da fé que ele colocou nos seus corações, e ele vai fazer tudo acontecer como o propósito dele no último tempo. E à luz disso, ele começa o verso 6 dizendo, nisso vocês devem se alegrar, nisso exultais, apesar ou embora no presente tempo, vocês, se necessário, estão sendo contristados ou entristecidos por essas tribulações ou provações. É a tradução aqui. Na verdade, o que Pedro está querendo levar aquelas pessoas a compreenderem é que eles estavam ali sendo perseguidos e sofrendo dificuldades, apesar de serem crentes, mas Deus não os abandonou. E muito menos aquela obra perfeita e salvadora de Cristo na cruz, que eles agora tinham por causa da fé, também não perdeu valor. Apesar das pessoas não gostarem deles, não terem zelo por eles, eles estarem com medo, precisando de consolo, de alento para suas almas, de comida para suas barrigas, deles estarem precisando de coisas importantes para a sua existência pessoal, familiar, social, religiosa,
Deus estava ali com eles, e aquilo que de mais importante eles precisavam, Deus supria. A graça. E a graça era Cristo e a consequente salvação. E ele diz, nisso vocês devem se alegrar. Então a primeira coisa que o texto nos traz é exatamente essa realidade. Irmãos, vocês estão passando essa dificuldade, mas fique tranquilo, Deus já deu o que é necessário para as suas vidas. E agora o que Pedro traz, a partir do verso 13, é o que os crentes devem viver em situações adversas. Quando eu falo de situação adversa, eu falo da sua vida contemporânea. Nossa vida é adversa. Nossa situação é adversa. E existe uma grande variedade de diversidade, se eu posso usar esse tipo de jogo de palavras, das situações difíceis que nós vivemos. Eu posso passar o microfone e cada um de vocês falarem de certas dificuldades que tem. Por exemplo, da realidade de vocês serem seres que têm carne, natureza carnal, e o próprio Paulo em Gálatas capítulo 5 diz que a carne mantém luta contra o espírito, e espírito ali, letra maiúscula, se refere a Deus, e mostrando que essa carne ela tem desejos, concupiscências pecaminosas, e se não fosse o Espírito de Deus, nós estaríamos pecando o tempo inteiro, e se não for o Espírito de Deus produzindo frutos do Espírito, nós estaríamos expressando continuamente obras da carne. Espiritualmente essa é a nossa realidade. O mundo é um mundo inimigo nosso, inimigo de Deus. Esse é um outro inimigo sério, externo que nós temos contra nós. Esse inimigo tenta o tempo todo tirar-nos da presença de Deus, voltar os nossos olhos para certos valores que são completamente diferentes dos valores de Deus. E associado a isso, ainda temos outro inimigo feroz, maldoso, malicioso, destrutivo, e que deseja até mesmo, se pudesse, mas não pode, mas se pudesse, destruir a Cristo e toda a eficácia da sua obra, Satanás. Um grande inimigo. As nossas adversidades, as nossas dificuldades de vida, têm a ver com esses inimigos. A nossa carne, o mundo e o próprio diabo. E Deus usa circunstâncias e permite que tudo isso aconteça na nossa vida. Mas eu nunca posso duvidar que Deus tem um propósito em todas essas coisas. E o que Pedro queria mostrar para esses irmãos é que, em meio a essa adversidade, Deus tinha um propósito para eles. Uma vida de consagração. Uma vida de cristãos verdadeiros no meio da adversidade. Da adversidade da carne, da adversidade do mundo e da adversidade do próprio diabo. E que eles deveriam viver como crentes. Por isso ele diz, olha, coloquem na mente de vocês essa verdade. E a partir de então ele começa a trazer algumas características de uma vida consagrada, de uma vida segundo aquilo que Deus quer para nós. E eu vou olhar no texto com vocês e nós vamos ver um pouquinho a respeito dessa consagração e desta santificação que Deus deseja em nós. O que encontramos? Nós encontramos frutos. Frutos. E esses frutos é que identificam a vida de um cristão. E que qualificam um cristão. O próximo, por favor, irmã. O primeiro que o texto traz é sobriedade. No verso de número 13, o texto diz, cinja o vosso entendimento e sede sóbrios. A palavra sobriedade é uma palavra muito significativa aqui no texto, porque ela dá uma ideia de você ter capacidade de controlar uma situação sem minimizar a dificuldade da situação. Porque nós temos aquela tendência de, às vezes, para facilitar o confronto da dificuldade, nós diminuímos a dificuldade. Isso não é nada. Isso não é tão grande. Isso não é tão difícil assim. Ou nós agimos como uma criança que fica tentando dizer que não existe nada, não é? Não estou vendo nada, não estou ouvindo nada. É mais ou menos aquela propaganda do menino que tem alguém procurando ele para pegar e ele esconde atrás de alguma coisa, o corpo dele está todinho fora, o olho dele está tampado e ele acha que está coberto. Ou aquele que fecha os ouvidos e diz, não estou ouvindo nada, não estou ouvindo nada.
Algo parecido como isso. Autocontrole não tem a ver com fuga. Autocontrole tem a ver com a consciência da realidade, das dificuldades, da dor, da perseguição. Mas em meio a tudo isso, existe algo maior que existe dentro do meu coração e que foi colocado ali pelo Espírito de Deus e que me dá a capacidade de esperar no Senhor, de ficar tranquilo no Senhor, de ter autocontrole. Então não é uma fuga da realidade, mas é a consciência daquilo que é maior do que a realidade que me traz angústia. A sobriedade na vida do cristão é fruto do Espírito. E eu tenho que estar buscando isso no Espírito. Não consigo, a não ser no Espírito, ser alguém sóbrio. De jeito nenhum. O texto de Filipenses, capítulo 4, quando o apóstolo Paulo fala a respeito que os crentes devem ser felizes. Ele diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. O que Paulo está dizendo ali é que os crentes devem olhar para aquilo que é a maior, a real, a verdadeira, a inabalável, a insubstituível razão da alegria do cristão, o Senhor. E ele diz, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. É quando você olha para o alto, onde Deus está em toda a sua glória, e contempla o Senhor em toda a sua beleza, em toda a sua formosura, com todas as suas qualidades, com todas as suas perfeições, e você vê um Deus excelso, maravilhoso, glorioso, soberano, cheio de glória, um Deus totalmente sábio, conhecedor de todas as verdades, um Deus justo, um Deus longânimo. E quando você olha para esse Deus e vê e sabe que esse Deus está cuidando de você, você fica tão feliz, porque apesar de todas as circunstâncias, você sabe que Ele é Deus, Ele é o motivo da sua adoração, da sua alegria, e mais do que isso, muito mais do que isso, esse é um Deus que sai da sua glória, se preocupa com você, Ele fende os céus, Ele desce até você, Ele aplica graça sobre a sua vida, Ele mesmo toca o seu coração, com o seu Espírito Ele consola a sua alma, com o seu Espírito Ele conduz você diante da adversidade, e à luz disso, você fica em paz. É maravilhoso demais tudo isso. Isso é característica da vida de alguém que tem comunhão com Deus, com o Espírito de Deus, e que está consagrando a sua vida ao Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo diz no verso seguinte de Efésios 4, quando ele diz, e que a vossa moderação seja conhecida de todos os homens. Como se ele estivesse dizendo, diante de Deus você fica alegre, porque Ele é a sua motivação, mas diante dos homens mostre o que Deus é na sua vida, seja sóbrio na presença dEle, moderado, seja dominado com arreios que vão te julgando para um lado e para o outro, pelo Espírito. E ele diz a razão, no próprio verso, ele diz, porque perto está o Senhor. Quando nós entendemos que Deus está perto, e que circunstância alguma é maior do que a graça e a suficiência de Deus, e o seu amor para conosco, porque Ele resolveu amar, antes da fundação do mundo, nós chegamos à conclusão de que vale a pena ficar tranquilo, e sermos sóbrios. Essa é uma característica da vida do consagrado ao Senhor, que vive com o Senhor. Contudo, mais do que isso, a segunda coisa que o texto nos traz como um fruto verdadeiro dessa vida com Deus, é uma esperança. Mas não uma esperança qualquer, uma esperança verdadeira. O texto diz, a expressão aqui no verso de número 13 é: esperai inteiramente na graça que vos foi trazida na revelação de Jesus Cristo. Não é uma esperança em alguma coisa abstrata, como alguns tentam definir fé. Fé é a crença num Deus. Que Deus? Não sei, parece que assim, é meio você subir no banco e dar um pulo. Se Ele existir, Ele te pega. Se não existir, você está frito. Essa é a visão de um filósofo chamado Schleiermacher. Ele dizia, olha, meio filósofo, teólogo, ele dizia, a fé é um pulo no escuro. Se Deus existe, Ele te pega. Se não existe, pronto, você perdeu. Não é assim. Eu creio num Deus real. Eu creio num Deus tão real que eu posso falar com Ele, eu ouço sua resposta.
Eu posso e experimento do sustento dele na minha vida. Eu sinto a experiência da graça dele abundante em todos os dias. Ele é aquele que renovou meu coração, que colocou de maneira sobrenatural fé dentro de mim. É aquele que com o Espírito de Deus transforma o meu choro, meu pranto em riso. Ele é verdadeiro, ele não é fantasia. Então, quando eu falo de esperar em Deus, eu tenho que esperar num Deus verdadeiro, e mais do que isso, eu tenho que crer nele e crer nas promessas dele. Porque esperança está intimamente ligado à ideia de promessa. A palavra de Deus está cheia das promessas de Deus, ela é a revelação de Deus, o registro dessas promessas. Quando o texto diz que o cristão é aquele que deve esperar e espera inteiramente em Cristo, ele é aquele que aceita as promessas de Deus sem reserva, mesmo que estas promessas, elas sejam demoradas demais. E você ora e você diz: Senhor, está doendo, por favor, eu preciso da sua ajuda. E passa um dia e você fala: Senhor, eu orei ontem. E passa 2 semanas, você diz: eu orei há 2 semanas. E passa um mês, e passa um ano, passam 2 anos. A ideia no texto é: espere inteiramente. A ideia de inteiramente é em todo momento até que. É essa a ideia. Não é uma ideia de parcialidade, mas é uma ideia de inteireza. Eu espero em todo momento, a qualquer momento, mas eu não desconfio da promessa de Deus. O Senhor Jesus disse que nós deveríamos crer assim, até mesmo nas coisas mais corriqueiras da vida. Ele disse que nós deveríamos esperar no Senhor, porque Ele sabe das nossas necessidades, e Ele fala lá de comer, beber e vestir. Ele diz: Ele sabe. Se Ele sabe dessas necessidades, Ele sabe de todas as outras. Ele sabe qual é a sua necessidade. E o verdadeiro cristão, ele tem como característica, ele espera, não mais ou menos, mas inteiramente. Porque ele sabe o Deus que ele confia. Eu sei em quem tem crido, e sei que Ele é poderoso para fazer alguma coisa, não é? E Ele faz. Essa é a ideia. Mas o texto diz que nós esperamos inteiramente, e na medida que esperamos, nós devemos ser obedientes. O texto diz: esperai inteiramente na graça que nos foi dada em Cristo Jesus, e no verso 14, como filhos da obediência. Nós temos que fazer isso como filhos da obediência. Sabe por que o texto está dizendo isso, queridos? Porque quando nós esperamos e às vezes nos cansamos, nós temos a tendência de agir com desobediência. Nós damos o nosso jeito. Lembra de um rei que esperou o sacerdote para fazer o sacrifício, o sacerdote ficou demorando? Lembra? Como é que ele chama? Saul, muito bem. E o que ele fez? Foi lá e sacrificou. Deus gostou? Não. Deus puniu? Puniu. Deus questionou? Questionou. Ele duvidou completamente. Ele não esperou a promessa de Deus se cumprir. Ele não agiu como filho da obediência. Ele meteu os pés pelas mãos. E depois ele sofre a consequência. É exatamente por isso que o texto diz que a minha esperança, ela tem que ser como filho da obediência. Porque a tendência que temos, por natureza humana, que ainda está sendo tratada, apesar de sermos convertidos e salvos pela misericórdia de Deus, como diz o verso de número 13, pela graça em Cristo Jesus, nós temos que agir como filhos da desobediência, porque de vez em quando, irmãos, nós podemos ser moldados pelas paixões que tínhamos anteriormente, na nossa ignorância, diz o texto no verso de número 14. Nós voltamos a querer ser o próprio Deus da nossa vida, e nos esquecemos que Deus não compartilha glória. Ele não admite isso. Ou Ele é Deus único e salvador da sua vida, ou Ele não é.
Terceira coisa que nós vemos aqui no texto como característica dos frutos, ou frutos verdadeiros da vida santificada, ou consagrada, ou dependente de Deus, é não conformação com o mundo. E a ideia de não conformação do mundo é a ideia de você não permitir que as coisas do mundo te moldem ao ponto de ser uma forma. Essa é a ideia. É aquela ideia de você não permitir que aquilo que está sendo proposto no mundo seja mais valioso do que aquilo que Deus propõe para a sua vida. Nós somos sujeitos a N informações e N forças que tentam colocar em nós valores, princípios, e que muitas vezes, para não dizer todas, são diferentes de Deus. As coisas mais importantes que nós encontramos na Escritura começam a ser perdidas. Basta você olhar para os conceitos que nós temos hoje de amizade, de fé, de companheirismo, de trabalho, de família, de tudo. Nós vamos ver que tudo isso está desmoronando. Eu fui assistir uma comédia ontem, à noite. A última cena da comédia tinha crianças fazendo alguma coisa, e uma criança estava na fila, era um menino beijando meninas. Aí no meio da fila, adivinha o que tinha? Um garotinho para beijar outro garotinho. No meio da comédia. De repente você assistiu o filme que eu estou falando, está no cinema. E você e de repente você deve até ter rido. O que esse menino está fazendo aí, né? O que esse menino está fazendo aí? Alguém que fez o filme quer dizer, olha, menino, beija menino também. É isso que significa. É assim que nós vivemos, num mundo que de maneira sutil tenta o tempo inteiro ensinar-nos coisas que não são boas. O mundo é assim. E é assim que nós vivemos. Mas o verdadeiro servo de Deus, que tem frutos do Espírito na sua vida, que consagra a sua vida, tem a sensibilidade do Espírito para dizer, isso não. Isso não me pega. Isso não tem a ver comigo. Essa roupa não. Essa palavra não. Esse gesto não. Esse tipo de negócio não. Esse tipo de fé não. Esse tipo de relacionamento, não. Ou seja, você pode olhar e julgar todas as coisas pela palavra. Por isso o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz que o homem natural não dá conta de compreender as coisas espirituais. Ele diz, mas quem crê no Senhor Jesus recebe o Espírito, e ele se torna homem natural. E ele diz, esse homem natural julga todas as coisas, mas ele não é mais julgado por ninguém. E dá exatamente essa ideia, dizendo, olha, o homem, o cristão, ele tem pelo Espírito de Deus, a partir daquele momento, a capacidade de julgar todas as coisas. E por causa disso, presença do Espírito na vida dele, e coerência de vida, ele não se conforma com o mundo. Tem mais. O texto diz que nós devemos ser santos, em todos os procedimentos. E aí, a ideia aí é, tornai-vos santos. Na verdade, o termo no original sejam santificados, dá muito mais uma ideia de dependência do que a ideia de a atividade, dá muito mais a ideia de passiva do que ativa. Essa é a ideia do texto. Mas aqui a ideia é de uma prática da busca da consagração, de uma vida de santificação completa, onde Deus é o centro e a sua atitude vai em direção a Ele, em todo o seu procedimento. A Bíblia, quando ela fala de santificação, ela fala de dois aspectos da santificação. Da santificação como um ato de Deus e a santificação como um processo, onde Deus age e nós agimos pela graça dele na nossa vida. O ato santificador é quando Deus nos pega totalmente destruídos e comprometidos com o pecado, e totalmente perdidos e sem esperança, destinados para o inferno por causa do nosso pecado.
E Deus enfia a sua mão poderosa e nos arranca desse império das trevas. E é esse Deus que nos coloca no reino do Filho do seu amor. Essa obra é divina, não é nossa. Essa obra é de graça, é da graça de Deus, é da misericórdia de Deus, é da providência de Deus. É Ele que faz. Esse ato é completamente divino, sem o qual o resto não acontece. E a partir do momento em que Deus nos separa, todos os dias Ele vai nos separando, e Ele vai nos ensinando a viver como povo separado. Essa é a santificação progressiva, onde eu tenho responsabilidade com a minha oração, eu tenho responsabilidade com a leitura bíblica, eu tenho responsabilidade com os comportamentos da vida de um cristão. Esse é o processo que vai acontecer até que Cristo volte, ou até que nós morramos e vamos para a presença de Deus. Esse é um processo chamado santificação, que pode acontecer e acontece na medida em que Deus age a nosso favor. Quando o Senhor Jesus ora pelos seus discípulos na presença do Pai, Ele diz: Pai, olha, a situação é dura. Ele diz: olha, aqueles que o Senhor me deu, jamais vou lançar fora. E ainda aqueles que o Senhor vier me dar. Eu não quero que o Senhor os tire do mundo, João capítulo 17, mas que o Senhor os guarde do mal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É assim que Deus nos santifica. É assim que Deus nos trata, para que em todo procedimento sejamos santos. Mas não acabou. Tem mais um ponto. O texto fala de algo mais. O texto diz que nós temos que ter um comportamento temeroso, portarmos com temor. E a ideia de que portar com temor é com reconhecimento de quem está na nossa frente. Sabe aquela hora que você chama o seu menino e ele está fazendo arte, você chama fulaninho, e o fulaninho dá aquela pulada, aquele susto, ele pensou que ninguém estava vendo, e de repente ele diz: me lasquei, estou frito, não é? Até parece que a gente nunca fez isso, e os filhos da gente também não, né? Todo mundo faz isso. E aí o menino, ele pensa que ninguém está vendo, e aí ele faz, e aí o pai chega e ele se assusta todo. Sabe que sensação é aquela? Aquilo é temor. Temor tem a ver com medo. Medo daquele que é superior e que pode disciplinar. Pode, você errou e agora você merece disciplina. Só que temor aqui também tem a ver com uma atitude responsável diante daquele que é maior, não porque eu pequei, mas porque eu estou me cuidando para não pecar. As duas coisas se aplicam aqui, as duas coisas. É interessante que em 2 Crônicas, quando o povo, em um momento, havia feito muitas coisas erradas, e Deus dá a motivação para o sacerdote pregar, e o profeta expor o juízo de Deus para aquelas pessoas. Deus dá duas razões para eles: vocês devem fazer isso por medo, porque o meu juízo é pesado, e vocês devem fazer isso para mostrar se vocês creem ou não creem. É exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Portar com temor diante de Deus é me portar com respeito, com entendimento de quem está diante de mim. Não seja louco, Deus sabe, Deus conhece. E a vida consagrada é uma vida de temor. Tem mais um fruto. Esse é o fruto que todo mundo gosta de falar dele: do amor. Enquanto os outros frutos que vieram até aqui falam da nossa relação com Deus, esse aqui tem mais a ver com relação do indivíduo com o indivíduo, não é? A partir do relacionamento que nós temos com Deus, o amor. O texto diz que nós devemos ter um amor, mas não um amor qualquer. Nós temos que, pela obediência à verdade, nós devemos ter um amor fraternal, não fingido, de coração e ardente. A ideia de fraternal, essa expressão é o amor que expresso entre irmãos, de zelo familiar, daquele que cuida do outro. Sabe aquele negócio de família? Você dá tudo pelo outro.
Você pode ficar um tempão longe, mas é irmão, e você encontrou, soube de alguma coisa, uma enfermidade, você não vê há 3 anos, você sai correndo e vai lá ver. Não é à toa que a Alice está aqui hoje. Não é, Alice? Por causa da família. Mamãe está doente, está muito doente. Não dava para ficar lá. Você tinha que vir. O Eliezer e a família não estão aqui à toa. Você estava aqui uma semana atrás. É aquele amor de família. É esse amor fraternal aqui. É aquele amor que nós precisamos ter no relacionamento. É alguma coisa sincera. Mas o texto fala também que ele é sem fingimento. E a expressão aqui no original é sem hipocrisia, hipócritas, sem mentira. O cristão verdadeiro, que está sendo santificado por Deus, ele aprende com Deus um amor sem fingimento, um amor que está dentro da essência do coração, e é alguma coisa que pega fogo. Pega fogo. E isso tudo nós aprendemos no nosso relacionamento com Deus. Mas tem outra característica. O texto diz que nós devemos ter uma purificação pela obediência à palavra. E essa é a última característica que o texto fala da vida de um crente que está buscando santificação. Ele tem uma vida num processo de purificação através da obediência da palavra. Porque, na verdade, a palavra é um instrumento de Deus para a santificação. É um instrumento onde Deus mostra tudo o que nós precisamos saber. Tanto para a salvação, quanto para mudanças, transformações, correções, motivações da nossa vida cristã. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, as outras coisas passam. Olha, a carne passa. A sua glória passa, e passa como uma flor que murcha, que seca. Mas a palavra do Senhor, a sua verdade, a sua eficácia, ela permanece para sempre. E a nossa obediência, a nossa purificação só ocorre através da palavra. Mas você pode dizer assim, pastor, beleza, excelente, consigo compreender isso. É algo desafiador, algo importante para a minha vida, eu tenho que pensar em cada um desses detalhes. Contudo, eu preciso de dar conta de fazer isso. E é exatamente pensando isso que Pedro foi colocando durante o texto várias motivações para que isso ocorra. A primeira delas nós encontramos no verso de número 13, quando ele começa o verso 13 dizendo, por isso. Lembrem-se, na introdução eu disse o que significava por isso. Deus havia salvo, Deus havia cuidado, Deus havia dado herança, esperança, vida eterna, céu, todas essas coisas. Então agora ele diz, por isso vocês devem ter uma vida de gratidão. A obediência, a vida de santidade, irmãos, é a forma que Deus nos deu para agradecê-lo de maneira prática, toda a obra que Ele faz na nossa vida. Não a gratidão de pagamento, porque a obra de Cristo por nós não tem preço. A obra que Cristo Jesus fez por nós, ela não foi nos dada para que nós estejamos nos desgastando na expectativa de pagar, porque nós jamais pagaríamos. Ela é extremamente grande, ela é infinitamente grande, ela é imensa. Jamais poderíamos fazer isso. Mas a ideia de gratidão aqui é de reconhecimento de que a obra de Deus, ela é tão maravilhosa, que a única coisa que eu posso fazer é dizer, humildemente, através da minha vida, através da minha santidade, da obediência disso, daquilo outro, eu dizer, oh, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Então essa é a primeira motivação. E eu creio que ela já seria suficiente. Mas o texto nos traz mais. O verso de número 16 diz que nós devemos ser santos porque Deus é santo. É a citação de um texto do Antigo Testamento. Deus está dizendo, seja santo porque eu sou santo. É a ordem. Isso aqui não é, olha, se você quiser, se na sua agenda couber, se você tiver disposição, se você tiver assim, mais ou menos à vontade, se você tiver, não é isso. O texto não está dizendo, olha, se. O texto está dizendo, o que eu quero para aquele que eu morri por ele, é que ele seja como eu sou, santo. Santidade não é escolha na vida do cristão. É determinação de vida, divina para o cristão. Não é de forma alguma escolha.
Deus não nos deu opção. Quando nós quebramos a opção, nós estamos pecando. Sempre. E quando pecamos, precisamos ver que pecamos e voltarmos para o Senhor. E Ele vai nos receber. Mas nós precisamos entender que um dos motivos que nós temos para vivermos para Deus, para obedecermos a sua orientação e para sermos santos, é porque Ele quer a nossa santidade. E Ele colocou isso como regra, como lei, como princípio, como verdade que não pode ser mudada. Eu quero vocês santos para conviverem comigo. Isso já seria suficiente, mas Ele traz mais motivação. E a terceira é porque Jesus nos ensinou. Verso 15 diz: segundo é santo aquele que nos chamou. Ele é modelo. Ninguém dá conta. Jesus deu. Mas Ele era Deus, mas Ele era homem. Mas como é que Ele conseguiu? Ele dependeu de tudo do Pai. Tudo o que Jesus fez, Ele fez na presença do Pai. O Pai o enviou, Ele se encarnou. Ele teve que viver e ser tentado em todas as coisas, e Ele orava todos os dias para o Pai o sustentar. E quando Ele está no Getsêmani, ali à beira da sua morte redentiva, Ele ora ao Pai, Ele sua sangue, Ele se angustia, Ele depende de Deus, do Pai, do Espírito. Ele se submete em tudo, Ele nos mostra como que nós devemos viver para Deus e como nós vamos conseguir, pela graça de Deus. E Ele nos deixou exemplo, porque Jesus nos ensinou. O próprio Pedro diz que Jesus nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. É essa a linguagem, e é exatamente isso. E à luz disso, nós temos mais uma motivação. E mais uma é porque um preço já foi pago e não pode ser desprezado. E esse é o preço mais caro que existe: o sangue do Filho de Deus. Quando nós não nos preocupamos com a nossa vida espiritual, não nos preocupamos com a consagração a Deus ou com a santificação, é o mesmo que se estivéssemos jogando fora ou desprezando a qualidade, a bênção, todo o esforço, todo o empenho, toda a bênção que Cristo alcançou através do seu ato, no derramamento do seu sangue. É como se nós pegássemos as pérolas da graça salvadora e estivéssemos jogando aos porcos. Foi pago um preço, e por causa desse preço, honre, sendo como Deus quer que você seja santo. Essa motivação nós não podemos correr dela. Mas tem uma última. E a última é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e é permanente. E a palavra de Deus, que é viva e permanente, ela produz os frutos vivos e permanentes. E eu posso crer nela hoje e para todo sempre. E Deus nos diz através dela o que Ele deseja de nós. Concluindo, irmãos, o que nós podemos dizer à luz de todas essas coisas na prática? A primeira coisa que nós precisamos dizer, irmãos, é que nós temos uma realidade de vida. E independente da nossa realidade de vida, Deus tem um princípio para nós. E o princípio é que nós devemos viver como o povo dele, em qualquer situação, sendo santos. A perseguição, as dores, as angústias, as dificuldades, as desilusões, nada disso pode nos tirar da realidade da graça de Deus na nossa vida. Segunda aplicação, irmãos. Se você está aqui hoje, e você ouve essa palavra e diz sua alma para você mesmo: puxa vida, eu queria todas essas coisas na minha vida. Mas você nunca teve a oportunidade de ouvir isso antes dessa forma. E o Espírito de Deus mostrou a você o caminho da salvação em Cristo Jesus.
Eu quero lhe dizer que Cristo é Salvador, sim. E Ele é Salvador de todo aquele que, pelo Espírito, entende a mensagem, conhece a Jesus como Deus. Ele é Salvador daquele que pega a sua vida e coloca na presença do Senhor e diz: seja meu Deus, eu quero ser seu servo. Cuida de mim, me leva para o céu. Mas você só pode entender isso se o Espírito de Deus está tocando no seu coração. E se Ele está fazendo isso, creia no Senhor Jesus. Para sua alegria e sua salvação. Para o início de uma obra perfeita de Deus, hoje e para toda a eternidade. E terceiro, se você é um crente, se você tem Jesus no coração, e hoje Deus mostrou que você é um crente fraquinho, relapso, que a santificação é segundo assunto, é de segunda categoria, não é tão importante assim. Mas hoje você viu que não é essa a verdade. E se o Espírito de Deus lhe deu a convicção de que algo precisa mudar, arrependa-te. Ouça o que o Espírito de Deus lhe dá entendimento através da palavra. Peça a misericórdia de Deus sobre a vida sua. Confesse ao Senhor, chore na presença dEle. Faça isso de maneira sincera. E o seu Deus, que é o seu Salvador, é o Deus também de misericórdia. E se houver sinceridade no seu coração, Ele vai te perdoar. E Ele vai continuar a obra que um dia Ele começou na sua vida. Lembre-se disso, pois é exatamente assim que Deus trabalha em nós.